Hoje nós vamos falar sobre tautologia, contradição e contingência. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu vou comentar um pouco sobre como construir uma tabela verdade e qual é a sequência lógica dos conectivos, qual que tem prioridade de ser resolvido primeiro, caso não tenha parêntese, né? Então nós vamos ter aqui, ó, essa observação que diz o seguinte, ó, a ordem de precedência para os conectivos, caso não, se tiver vários conectivos, a ordem de precedência, quem que deve ser resolvido primeiro? Primeiro é a negação, depois a conjunção e a disjunção, depois então, e depois se e somente se. Então, nós temos que seguir sempre essa sequência na hora de resolver as proposições compostas, né? Para construir a proposição composta, a gente começa sempre em contar o número de proposições simples que integra a proposição. Então, a quantidade de proposição simples, ela vai ser determinante para mim verificar qual será a quantidade de linhas que teremos, tá certo? Então, o número de linhas é sempre 2 elevado a n, sendo n um número de proposições simples que compõem a proposição composta. Então, 2 elevado a n. Então, se nós tivermos apenas uma proposição, nós vamos trabalhar apenas duas linhas. Se nós tivermos duas, nós vamos trabalhar 4, que nem nós já vimos. Se nós tivermos 3 proposições, nós vamos trabalhar com 8 linhas, tá certo? Nesse caso, a primeira proposição, a primeira metade nós vamos colocar de verdade, a segunda, certo? Na segunda, reduzir a quarta parte vai ser de verdade, depois falsidade, depois verdade, depois falsidade. A próxima nós vamos botar a oitava parte de verdade, a outra oitava de falsidade, verdade, intercalando, para que no final nós tenhamos todas as combinações possíveis, porque 2 elevado a n, ela vai me dar todas as combinações possíveis quando eu trabalho com n proposições, né? Agora nós vamos ver a parte de tautologia, né? Tautologia logicamente verdadeira é todas aquelas proposições que o resultado da proposição composta ela é toda verdadeira. Ela assume apenas o valor lógico de verdade, independente dos valores lógicos de P, Q e R. Aí eu tenho dois exemplos, aí tem a negação, entre parênteses, P e a negação de Q. Aqui, como nós só temos uma proposição que é P, nós vamos ter apenas duas linhas. Aí nós vamos resolver primeiro o que está entre parênteses, escrevemos P, negação de P. Primeiro nós vamos fazer a negação, depois nós vamos fazer P e a negação de P e a negação de P, vai dar tudo verdadeiro. Aí, então nós vamos ter a letra B. Nós então Q ou P. Então nós temos aí duas proposições, 4 linhas na tabela. Nós começamos sempre entre parênteses. Se entre parênteses tiver mais de 2 conectivos, nós iniciamos pela negação, a negação de P, tá certo? Aí depois nós vamos fazer P e a negação de P. Aí vai ser falsidade, tudo falsidade, ó. Depois nós vamos fazer parênteses, P união com Q, Q união com P. Vai dar tudo verdade, só a última vai ser falsidade. E depois nós vamos pegar que é a primeiro parênteses, então o segundo, e nós vamos ter um resultado de sempre verdade. Verdade, tá certo? Como eu falei no início, ó, se ela é 4, ó, as duas primeiras VV, FF na P. Aqui vai ser F, VF, vai sempre intercalando. A próxima é a contradição.
A diferença da tautologia para a contradição é que o valor lógico da composta agora, da proposição composta, vai ser sempre falsidade, né? Então, nós vamos ter a falsidade, quaisquer que seja P, Q, R, a quantidade que tiver de proposições. Aí eu tenho uma. Então, P é V e F, a negação de P é F, V. P e a negação de P vai dar tudo F, então vai ser uma contradição, pois todos os valores lógicos vão ser sempre falsos, tá certo? Aqui nós temos outro exemplo, P e a negação de P ou são P e Q, escrever, ó, P, V, V, F, F. Q, aí nós vamos intercalar V, F, V, F. Nós vamos fazer P e Q, vai ser V, F, F, F. Depois, P ou Q é V, 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 F. Depois, a negação de P ou Q vai ser F, F, V. Depois, nós vamos colocar P e a negação vai dar tudo F, então vai dar uma contradição. Se nós temos uma proposição composta que os seus valores lógicos não são todos positivos, não são todos verdade e nem todos falsidade, essa proposição é chamada de contingência, tá certo? Então a contingência é quando ela não é nenhuma tautologia nenhuma. Aqui eu quis fazer uma com três proposições sim para mostrar para vocês a tabela também, ó. Aqui nós vamos ter P, Q e R. Três proposições, que é P e Q, então R, e Q ou R. Então, nós temos três proposições, P, Q, R. Então, nós vamos ter 8 linhas. 2 elevado ao cubo vai dar 8. A primeira coluna de P, eu vou colocar V, V, as 4 primeiras é V, as 4 últimas F. Depois, no Q, eu vou intercalar de 2 em 2. Duas primeiras V, as duas próximas F, depois duas V, depois duas F. Já a R, nós vamos intercalando um a um. V, F, V, F, V, F, V, F. Assim, nós fizemos todas as combinações possíveis das proposições. Aí nós vamos agora para a resolução da proposição. Primeiro parênteses aí tem P e Q, então R. Primeiro nós vamos resolver P e Q, que tem prioridade, né? P e Q vai ser V, V, F, 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 F e o resto tudo F, tá certo? Só vai ser verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Depois, P, então R, então nós vamos pegar e implicar. V implica V é V, V implica F, os demais todos verdadeiros, porque a primeira é sempre F, então independente vai ser sempre. Agora nós vamos resolver. Vou pegar Q ou R. Q ou R, se tem pelo menos um V, vai ser V. Então vai ser VV, F, VVV, F. Aí agora nós vamos fazer sempre. Aqui parece que não copiou a relação, ó, por isso que eu acho que eu copiei e depois não salvou, tá certo? Então agora ele vai fazer E, esse e esse. Então V e V é V, F é V. E tem um F vai ser F, onde só tem VV, VV vai ser V, VF é F. Então aqui é uma contingência, por quê? Porque a proposição composta admite valores lógicos, verdade e falsidade. Tá certo, gente? Boa noite para vocês.